As obras de macrodrenagem no Canal da Costa em Vila Velha têm mesmo provocado transtornos e aí alguns muito pontuais, né, para moradores da Praia da Costa. No último final de semana, motoristas, comerciantes, moradores, pessoas que frequentam a região, eles relataram ruas alagadas, mau cheiro, né? E aí demandaram à prefeitura se isso não era fruto da reforma, né, daquela obra do novo Parque do Canal da Costa. A gente foi em busca dessas explicações. Quem está conosco ao vivo agora é a Menara Cavalcante. Ela é secretária de Obras e de Projetos Estruturantes de Vila Velha. Bom dia, Menara. Bom dia. Explica pra gente, Menara, a obra do canal, do novo parque, né? Ele está interferindo aí na drenagem de ruas próximas? Então, o canal, todos os canais de Vila Velha, eles são feitos para receber a água de drenagem pluvial. Então, quando chove, todas as ruas têm suas águas desviadas para os canais para que ele siga o curso normal e saia do município, né? Uhum. Então, o que acontece? A obra do Canal da Costa é uma obra importante de macrodrenagem que ela tem por objetivo concretar todo o fundo desse canal para dar uma velocidade maior à água de saída de dentro do município. Durante as obras, para a implantação dessas galerias de concreto, que é justamente essa impermeabilização, a gente precisa fazer o que nós chamamos de ensecadeiras, que são barreiras físicas para conter a água, para que a gente consiga fazer toda a obra do lado posterior dessa barreira. Quando a gente faz a ensecadeira, a gente não interrompe o fluxo da água. A gente faz um desvio, que a gente chama de bypass, para que a água continue passando, não no trecho ensecado, mas ela continue com o seu fluxo normal. Mas o bypass, ele tem sim a sua dimensão reduzida. Ele não é na mesma proporção da largura do canal, porque a gente não tem nem possibilidade de expansão desse bypass. Nós temos uma via pública de um lado do canal e do outro lado, hoje a área do convento, né? Antes um pouquinho a área do exército, hoje o trecho da obra onde a gente está falando especificamente já está na parte de propriedade da Mitra, que é o convento da Penha. Então nós temos um bypass, a água continua o seu fluxo normal, em períodos inclusive de pequenas chuvas, isso não tem causado nenhum transtorno, mas em grande volume a gente tem possibilidade sim de ter esse transtorno na região. Mas, Menara, o relato dos moradores não era que isso acontecia antes. Não, exatamente não. Isso é da obra. Tá, então a obra sim está interferindo no processo de drenagem ali dessa água pluvial. Sim, a obra é justamente para melhorar o escoamento da drenagem. Então, durante o momento da obra, nós teremos intercorrências no longo desse canal. E então, o que precisa de ser feito? Por exemplo, tem mais chuvas, né? A gente está numa semana de muita chuva. Exatamente, aí é que é importante explicar. A ensecadeira, ela tem um custo a mais quando a gente retira ela e principalmente eu tenho um atraso na minha execução. Então toda vez que eu retiro essa ensecadeira para que a água continue seu fluxo natural, a gente tem um atraso de média de 15 a 20 dias na execução do nosso projeto. Isso prolonga também os transtornos na região. Então, como que isso é avaliado hoje? Nós temos técnicos que acompanham a obra 24 horas, ela é monitorada 24 horas, tanto que a decisão da retirada ela foi tomada e foi muito rápida, e a gente acompanha o transtorno que está sendo causado. Quando a gente vê que o transtorno atingiu o nível das vias públicas, chegou ali na margem do meio-fio, a gente decidiu por retirar essa ensecadeira e deixar a água seguir o fluxo normal. Hoje nós estamos sem ensecadeira no canal justamente por causa da previsão de chuva. Então não temos mais a possibilidade nesse momento de acontecer. Mas não é sempre que tiver uma chuva que ela vai ser retirada. Isso vai ser acompanhado pelos técnicos, porque não adianta também a gente ficar prolongando demais a obra, porque o transtorno para toda essa região ele vai ser prolongado. Então a gente quer resolver o quanto antes. Historicamente, o mês de setembro não é um mês chuvoso. Então a gente tentou no mês de agosto dar o gás máximo para agora em setembro adiantar o máximo possível a obra, porque a partir de outubro a gente já tem um cenário diferente em relação às chuvas do nosso município. Entendido. Outras ruas podem sofrer com os mesmos problemas dessas que foram atingidas na chuva do último final de semana?
ruas que lançam drenagem para o canal, elas podem, em algum momento de alto volume de chuva, ter a sua drenagem comprometida, porque o ponto de lançamento dessa água, que é o canal, se ele estiver alto, ela não vai passar, então ela acaba retornando pela caixa ralo. Então não é igual foi falado também, Fernanda, que teve um transbordamento do canal. Isso não existiu, o canal não transbordou. O que acontece é que a galeria que leva a água da chuva da rua para o canal, ela ficou cheia e aí ela acabou retornando pela caixa ralo, que as pessoas conhecem como bueiro. Então Entendi. o canal Agora, não transborda, mas pode ter influência em outras ruas que não estejam ao longo do canal. Isso. Uma outra dúvida, já que você falou do transbordamento do canal, eu vi moradores de Itapuã muito preocupados com a possibilidade de transbordar a região deles. Uhum. Toda a região do canal do Costa, ela vem sendo monitorada. E o transbordamento, ele não vai acontecer por virtude de obra. Isso não vai acontecer, porque a gente retira a ensecadeira quando a gente observa que a previsão de chuva continua e que realmente o bypass não está sendo necessário para dar vazão à água que está recebendo no canal. Então, transbordamento em virtude da obra não vai acontecer. A gente retira essa ensecadeira antes. Entendido. E como é que estão as obras do parque lá? As obras, elas estão adiantadas, o nosso cronograma de execução ele está acima do previsto, então isso é algo bem positivo para a gente. Nós já assentamos quase 100 metros de galeria, é uma quantidade bem acima do nosso esperado, justamente porque a gente está tentando adiantar o máximo possível, porque o período de final de ano já é um período mais chuvoso, então a gente tem a influência da chuva diretamente nessa obra. Aí, no período de chuva tem que parar, é isso, Menara? Não é isso. A gente acompanha cada tipo de chuva, porque nem toda chuva vai me dar transtorno. Tem chuva que o bypass vai conseguir drenar toda a água sem causar transtorno para a comunidade, e tem volume de chuva que sim, a gente vai precisar retirar a ensecadeira para que não cause transtorno aos moradores. Uhum. Lembrando também, Fernanda, que assim, muito falou de alagamento. Não tivemos pontos de alagamento. O que a gente teve foi aquela lâmina de água na rua, mas que não impediu o ir e vir das pessoas, não adentrou em casa de morador, isso não aconteceu. Então foi aquela lâmina d'água na rua que talvez tenha incomodado, e acredito que sim, incomodou, mas que não causou transtornos de ir e vir, transtornos de adentrar dentro das residências, o que no passado, antes da gestão do prefeito Arnaldinho, acontecia com recorrência em Vila Velha. Sim, isso não acontece mais e a gente vai controlando para minimizar os transtornos. Mas há uma diferença, né, entre a água acumulada da chuva e a água com mau cheiro que está misturada com esgoto. Toda essa água, Fernanda, que a gente trata é água de chuva. Se existem ligações de esgoto, elas são ligações irregulares, tá? Porque a Praia da Costa, por exemplo, é um bairro que já tem 100% de esgotamento tratado. E essas pessoas já deveriam todas estar ligadas na rede de esgoto da Cesam. Se todos os moradores da região estivessem ligados na rede de esgoto, nós não teríamos esse problema, porque o canal seria um canal exclusivo de drenagem. Sim, mas então, há uma mobilização de vocês para isso, não há? Oi? Há uma mobilização de vocês para que as pessoas façam a interligação? Há uma mobilização tanto da Cesam, inclusive o Ministério Público iniciou um programa que se chama Tá Ligado, que é justamente para incentivar as pessoas a fazerem cada vez mais as suas ligações corretamente. Isso tudo está sendo feito também. Mas assim, Fernanda, o transtorno da obra ele vai existir. Não tem como a gente fazer obra sem dar transtorno. A nossa missão agora é tentar minimizar, sempre que possível, ou mitigar 100% dos transtornos para a população. Qual a previsão de entrega? Previsão de entrega é ano que vem. A gente está falando de uma obra de macrodrenagem que eu dependo do tempo também, né? Então é uma obra que a gente tem toda a interferência de prazo relativamente complexa por causa do clima. Uhum. Então, se chover muito, acaba atrasando, porque eu tenho que tirar, refazer ensecadeiras com uma frequência maior. Isso eu tenho um atraso no cronograma. Mas tudo correndo bem, as chuvas estando dentro do que foi previsto, a nossa previsão de entrega é no final do ano que vem. Entendido. Menara, tem uma dúvida que volta e meia as pessoas me perguntam, né? Quando a estrutura do canal ela estiver novamente coberta, como é que vai se dar a limpeza dele? Nós deixamos postos de visita, a gente chama, é como se fossem os buracos, né, para acesso de máquinas e
e inclusive limpezas manuais que acontecem já hoje desse formato, ao longo de todo o parque. Então, embaixo de cada pilar da terceira ponte, que são os pilares mais largos, ali terão os postos de visita. Então, toda máquina pode entrar. Como a gente tem uma estação de bombeamento no final desse canal, a gente consegue ensecar ela, né, fechar a comporta para que a água do mar não entre, fechar a comporta do canal do Costa, que é uma outra estação que fica antes dessa, e poder fazer essa limpeza com segurança. Entendido. Tá bom, Menara, eu te agradeço, tá? Pela gentileza e pela conversa. Eu que agradeço. A gente sabe que a obra dá o transtorno provisório, mas o benefício que vai ficar para toda a comunidade é um benefício permanente. Bom dia para você. Bom dia.